E aí, pessoal, tudo bem? Ainda sobre união de conjuntos, nós vamos ver uma maneira de nós quantificarmos os elementos do conjunto da união. Ou seja, dados dois conjuntos, o A e o B, conjuntos finitos, ou seja, a palavra finito quer dizer que o conjunto tem uma quantidade de elementos que dá para contar. Então, nós podemos encontrar essa quantidade de elementos de A unido com B utilizando a seguinte relação, que seria fazer assim, ó. O número de elementos, esse n aqui significa número de elementos, da união de A com B é igual você contar todos os elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção de A com B, que são todos os elementos que pertencem simultaneamente ao A e ao B. Uma outra coisa, quando esta intersecção de A com B for igual ao vazio, ou seja, quando não tiver nenhum valor em comum, então os conjuntos A e B são chamados de disjuntos, pois o número de elementos da intersecção é zero e teremos apenas o número de elementos da união igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, porque a intersecção você não tem nada para somar. Beleza? Então, este primeiro caso e este segundo caso, nós vamos ver já agora em situações de exemplos. Vejam aqui, ó. Primeiro exemplo. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2 e o B, 1, 2, 3, vamos representar isso aqui em diagramas de Venn. Ó. Conjunto A, né, e o conjunto B. O conjunto A ele é composto pelos elementos 0, 1 e 2. E o conjunto B por 1, 2 e 3. Aqui, ó, é fácil ver que se eu fosse fazer, ó, quem seria A unido com B? Isso aqui é um unido, não é um V, tá? O unido seria os elementos 0, 1, 2 e 3. Mas é fácil fazer esse tipo de cálculo quando você tiver poucos elementos. E aí você já pode dizer logo que o número de elementos de A unido com B é igual a 4, que seria o 0, 1, 2 e o 3. 4 elementos. Vejam também que se você fosse aplicar a relação que nós vimos, ó, que seria número de elementos de A unido com B, é o mesmo que você calcular o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção de A com B. A intersecção é o que tem em ambos simultaneamente. Então, o número de elementos de A unido com B seria igual ao número de elementos de A. Você já vê facilmente aqui que são 3 elementos. E de B, facilmente também que são 3 elementos. Menos aquilo que ocorre simultaneamente em A e em B, que são os números 1 e 2. Ou seja, 2 casos. Então, ficaria o número de elementos de A unido com B é igual a 3 mais 3, 6, 6 menos 2, 4, que é o mesmo cálculo que você fez anteriormente. E aí alguém poderia dizer, professor, é bem mais fácil fazer dessa primeira forma. Isso é verdade, mas quando você está trabalhando com um conjunto de números muito extensos, com muitas repetições, aí é mais fácil, pessoal, vocês trabalharem utilizando esta relação de contagem, de quantificar o número de elementos da união. A gente pode ter também um segundo exemplo, parecido com esse primeiro, no caso em que os conjuntos são disjuntos, ou seja, quando não tem nada em comum. Vejam, o A ele é composto pelos elementos A, E e I. E o conjunto B é composto pelos elementos O e U. Vejam que não tem nada aqui interseccionado, não tem nada em comum. Então, o que a gente pode escrever? Ó? Que o número de elementos de A unido com B seria simplesmente o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Não precisa tirar a intersecção, porque a intersecção, no caso, é vazia. Então, ficaria o número de elementos de A unido com B é igual ao número de elementos de A, 3, número de elementos de B, 2, e 3 mais 2, fácil ver que a resposta é 5. Beleza, galera? Forte abraço, bons estudos e até o próximo assunto.